Então vamos lá, vamos tentar. Esse assunto de perícias e peritos é o tipo do assunto que cai, né? Sempre cai uma pergunta, outra. Então eu convido vocês a darem uma lida caprichada no que tange essa questão de perícias e peritos. Eu já disse há algum tempo atrás para vocês, né? Onde nós começamos, já dei para vocês todos os artigos, né, que vocês precisam ler para entender peritos e perícias, né? Existem outros artigos fora daí, mas certamente com a compreensão desses vocês entenderão a compreensão dos outros. Não há muito mistério nisso não. Mas deixa eu lembrar para vocês, quando tratamos de assunto de peritos e perícias no que tange a área civil, que pouco vai cair para você como delegado e também para você como médico perito legista. Mas dissemos lá, o artigo 145, 146, 147 do Código de Processo Civil, 420 até o 443 do Código de Processo Civil, anotaram? Bom, está lá no início, né? O Código Penal você vai estudar desde o 155 até o 184, sendo que a primeira parte, 155, 156 e 157, vai falar sobre provas. E daí o 158 em diante vai falar sobre a questão de corpo de delitos, vestígios, indícios, essa coisa toda aí, né? Então, a gente tem que recordar, são os textos que você vai marcar, estudar um por um, ler devagarzinho, e você vai matar essa questão do peritos e perícias, né? Alguma coisa vai ter que ser comentado a isso ainda. Então, só para vocês lembrarem, olha só, grava aí no seu computador, né? Deixa eu ver, tá tudo aí, deixa eu ver se está tudo aí. Tá aí, ó lá, tá vendo? Grava para essa imagem aí na sua gravação, para a imagem, copia todos os artigos de novo. É isso aí que você vai estudar. Tá vendo? Gravou? Ok. Muito bem. Antes de começar a falar sobre perícia e perito no que tange a parte penal, quer dizer, concluir, né? Já fizemos a primeira parte. Eu queria lembrar aí alguém que, conversando comigo, eu estou reforçando essa ideia. Vocês estão dando concurso para delegado ou para médico privilegista, porque medicina legal só serve para isso mesmo, para mais nada. Então, tem gente que gosta de ficar vendo provas do passado, e isso é muito importante, provas do passado, é fundamental. Mas, gente, tem que ter o gabarito. Não adianta você ficar perdendo muito tempo em responder questões de provas passadas, ficar que nem um bobo, horas e horas pesquisando para ver qual seria a resposta daquela questão número 16 do concurso de delegado de 2004. Você fica horas parando para ficar pensando, será que é? Se não é que é? Para mim é letra A. Não, acho que é letra B. Eu acho que não, B ou A, não sei. Vamos ver. É letra A. Não perde tempo com essa bobagem, cara. Pega a prova do passado, vê logo com o gabarito e vê logo qual a resposta. Para que serve a prova do passado? A prova do passado só interessa saber para você saber quais são os assuntos que eles abordam, né? Segundo, como eles abordam o tema. O que eles acham de importante naquilo ali. Para você não ficar estudando um tema, né? Um tema que jamais caiu, ou quando caiu foi muito superficial, ou deixar de estudar um tema que cai sempre. Quando cai sempre, cai com muita profundidade, né? Isso é que a prova passada norteia esse teu conhecimento. Mas não perca seu tempo buscando saber qual é a resposta certa ou não. Pega o gabarito e vai ver de uma vez. Eu, pelo menos, faço assim. 1, 2, 3, não sei o quê. O que é? Eu vou lá no gabarito, letra A, pá, sei tal. E vamos voltar à questão. Não perde muito tempo com esse negócio de prova do passado para fim de você pesquisar a resposta. A resposta tem que ser dada logo no meio, para você não perder tempo. Tá bom? Muito bem. A segunda coisa que eu quero falar é sobre eu recebi 2 e-mails por coincidência. E era um tema que eu ia falar mesmo hoje, mas para responder aí aos 2 colegas que me mandaram por e-mail,
sobre a questão de vestígios e indícios. Não pode confundir o que é vestígio e nem o que é indício. Isso é fundamental, até porque na prova eles podem usar uma palavra no lugar da outra. Então, indício você vai encontrar no artigo 239 do Código de Processo Penal. Eu espero que o Código de Processo Penal e o caderno esteja do seu lado aí, né? Olha só o que é indícios. Considera-se indício a circunstância. Gravou essa palavra? Circunstância. Então, indício é uma circunstância. Mas uma circunstância conhecida. Não só é uma circunstância conhecida, como é a circunstância provada. Que, tendo relação com o fato, autoriza por uma indução, quase que por analogia, né? Por indução, né? Concluir-se a existência de uma outra circunstância. Eu tenho uma circunstância provada, concreta, está tudo certo. Em função disso, eu juro que existe uma outra circunstância. O que é o indício? O indício é essa circunstância, que me leva a acreditar na outra circunstância. A outra coisa é a questão dos vestígios. Os vestígios vão estar no artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, então vestígios é um resto, um rastro, uma marca, são coisas deixadas por uma infração. Então não é uma circunstância. O vestígio é coisa, vestígios são marcas. Você anda pela areia e lá vê as marcas de uma bota. Então quem estava andando estava com bota. Que descoberta, né? Ou então você vê sangue no chão. Então quem está passando por ali estava sangrando. Ou então você vê pelo chão carteiras do Flamengo, chaveiros do Flamengo, então passou algum flamenguista. Então, vestígios estão aqui, ó. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo. Indispensável significa o quê? É obrigatório. É obrigatório o exame de corpo de delito. O que é o exame de corpo do delito? Esse monte de vestígios, de marcas, de coisas, né, que juntou tudo, isso forma um corpo. Esse é um corpo dos vestígios, o corpo de vestígio, né? Aí diz aí o corpo do delito. E este exame de corpo do delito, das coisas que foram deixadas, as marcas, né, pode ser direto ou indireto. Direto é quando ele está lá examinando diretamente, né? E indireto é quando ele, através de documentos, outros, ele sabe o que aconteceu lá. Por exemplo, você lembrar bem o que é um corpo de delito quando eu vou examinar uma causa médica, por exemplo. Então, eu vou ver as informações dadas pelo hospital, que o seu Manel, há 2 anos e meio atrás, foi atropelado, teve um traumatismo craniano, teve isso, teve aquilo, né? Eu não tenho mais seu Manel, até porque o cara morreu, né? Mas eu tenho um relato hospitalar, e mesmo que ele não tenha morrido, sobre aquele fato eu tenho relato hospitalar. Vou fazer um exame do corpo de delito do passado através de documentos, informações. Isso é um exame de corpo de delito indireto. Ok? O que ele fala aqui interessante é que a confissão não supre. Não adianta o cara falar, eu matei fulano. Isso não adianta nada. Isso pode até dar um elemento tal, de subjeição da coisa, mas pelo fato dele dizer eu matei, não quer dizer que ele matou. Por exemplo, a bomba de Hiroshima. Quem jogou aquela bomba de Hiroshima? Fui eu. Eu estou confessando agora a vocês que fui eu que joguei a bomba de Hiroshima.
e aquela bomba nuclear, foi eu que joguei. Realmente eu era criança naquela época e eu joguei a bomba lá. Mas como o crime já prescreveu, eu não posso mais ser preso, né? O Estado perde direitos puniendi, né? Eu confessei que eu joguei a bomba lá no Japão. É verdade? Confissão não adianta nada. Confissão é muito pouco. Em termos de provas, confissão não é quase nada. Ninguém vai preso porque confessou. Ninguém. Ninguém vai preso. Só se for pobre, né? Porque senão ele vai ter um bom advogado, então ele vai preso. Porque aqui, confissão não prende ninguém. Muito bem. É preciso que se prove que ele realmente executou a coisa. Então, ficamos aí, que os indícios são circunstâncias, são provadas, os indícios são provados, né? E em função da prova dessa circunstância, eu garanto que existe outra circunstância. Por indução, eu induzo. Eu diria por analogia, né? Agora, vestígios são marcas, são coisas concretas, né? Que junta aquele monte de coisas, marcas que você forma um corpo, o corpo do delito. Ok. Outra coisa importante que me chamaram também foi pelo e-mail, me fizeram uma pergunta sobre a questão da coisas, desculpa, de consultas, né? Quando você faz, o perito faz um laudo tal, e esse laudo não ficou muito esclarecido, esse esclarecimento vai ser dado através de uma consulta. Consulta a ele, consulta médico legal, consulta ao perito. Aí o perito vai responder isso através de um parecer. Então, através de uma consulta feita ao perito, o perito responde através de um parecer. E finalmente a última dúvida que foi me mandado pelo e-mail é a questão do PCR. É a seguinte. A questão do PCR, que é uma reação, eu até peguei aqui, quando você pega material, colhi lá do crime, né? Um dos fragmentos lá do corpo de delito, né? Quando você pega aquele material e aquele material é muito pouco, tem pouco DNA, então você se submete a uma reação química chamada PCR, tá? E ela vai multiplicar o DNA. Então, se ele tinha só um pouquinho de DNA, com essa reação de PCR, aumenta o DNA, ele tem mais material para analisar e chegar a algumas conclusões periciais importantes. Pois bem, eu acho que é mais ou menos por aí as dúvidas todas. Nós podemos então começar a trabalhar a ideia das questões das provas, né, no processo penal. O que não se pode esquecer, eu coloquei do lado aqui para a gente não esquecer de falar com você, é a questão das provas, né? Provas objetivas e provas subjetivas. As provas objetivas são aquelas que objetivamente dá lá em cima do corpo de delito. Provas objetivas são aquelas que você fundamentalmente pega lá o fato, pega lá a coisa, pega lá as marcas, fotografa, então você faz um exame objetivo. Isso é uma prova objetiva, aquela que destina aos vestígios. Aos vestígios. As provas subjetivas não, são aquelas adquiridas pelas pessoas, porque as pessoas falam, né, da confissão, da cariação, depoimentos, testemunhas, né? Então, essas provas, pouca validade, né? Mas incrementa muitas vezes, né? Mas às vezes a prova testemunhal é fundamental, né? A prova testemunhal é fundamental. Mas a prova subjetiva de pouco vai falar ou quase nada vai falar. É dizer o que fulano falou, Beltrano disse que não disse e tal, né? E faz uma cariação, foi você que fez, não foi não. Mas bobeira, sei lá. Mas tem que lembrar que a prova subjetiva é essa questão meio que interpessoal, a pessoas, objetos, pessoas, né?
Muito bem. Sujeitos. Uma questão muito importante é a questão do número de peritos. Isso nós falamos lá na outra aula, mas eu quero dar esse reforço, que também houve perguntas para mim sobre a questão do número de peritos. Eu quero dizer que isso é uma grande bobeira, sabe o que é, cara? Porque isso fica só entre nós, não fala para ninguém que eu falei isso, né? Mas é uma grande besteira, né, cara? O que interessa se foi feito por um perito, por 2, por 3, por 4, por 5. Pô, não interessa. O que interessa é que o cara fez o perito, o cara fez o laudo, tá lá o laudo, o juiz se atenta ao laudo. Ah, quantos assinaram? Um perito? Oh, que beleza. 2? Oh, não vale. Que besteira, né? Mas, como isso é para questões de concurso, a gente tem que dizer mais ou menos o que eles pensam sobre isso aí, baseado na lei e tal. Olha que idiotice, né? Porque ele diz assim, ó, no artigo 159, vê lá, olha só, o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Ele diz que as perícias serão feitas por perito oficial. Pronto, aí a discussão. Oh, então é um só. Cara, isso é de uma bobeira, meu irmão. Né? É claro que o perito que vai fazer, o perito, pode ser, né? Seria uma porção de peritos, mas um perito, todos eles serão oficiais. Né? Mas, então, o exame de corpo de delito é feito por um perito. Acabou. Pronto, acabou. Essa é a nova determinação da lei, alteradora 11.690 de 2008. Alterou lá, então agora tem que ser um perito só. Mas todo mundo sabe, alguns outros também realizaram, mas só uma vai assinar. Na falta do perito oficial, então serão 2. 2 o quê? 2 peritos ad hoc. Quem são os peritos ad hoc? Está lá no parágrafo 1º. Pessoas idôneas, portadores de diploma de superior, preferencialmente na área. Quer dizer, é de uma loucura eles preocupar se é 1, se é 2, se é 3 peritos, só pode ser um, tal, bem, mas não se preocupa com uma idiotice dessa. Porque isso aqui é coisa de maluco, cara. Tem que ser muito doido para escrever isso. Foi o Tiririca que escreveu essa merda. Oh, desculpa. Foi ele, porque pensa bem. Na falta do perito oficial, importante o perito oficial, e que lá em cima de diploma de curso superior, tal. Aí, bom, olha, se não tiver o perito oficial, então vai ser 2 pessoas lá idôneas, né? Portador de diploma de nível superior também, agora preferencialmente nas áreas específicas, porque se não tiver área específica, pode ser 2 pessoas amigas do juiz, vizinhos, tomam chopp todo dia e tal. Aí você vê, eu fiz curso de engenharia, então é nível superior. Ah, você pode fazer uma perícia lá num corpo estendido no chão? Engenheiro eletrônico e tal. Mas ele é idôneo, nunca roubou ninguém, nunca matou, nunca estupou. Então, o parágrafo 1º devia ser banido do direito. Mas ele está aqui para cair na sua prova. Então você disse, olha, no corpo de delito, as perícias no processo penal serão feitas por um perito oficial, de nível superior, claro. Agora, se não tiver o perito oficial, aí então serve qualquer um. Quer ver? Bota 2 ad hoc aí. 2 pessoas idôneas. O que é idôneo? Né? Portador do diploma de superior. Olha, melhor que seja dentro da área. Eu também, se não for, só é preferencialmente. Se não tiver um engenheiro civil, vai poder fazer exame, sei lá, DNA, sei lá. Entendeu? Então, esse parágrafo 1º você vai entender assim. Um perito oficial, se não tiver, bota 2 ad hoc. 2 pessoas, nível superior, pronto, idôneas, nunca mataram ninguém, vai ser isso. Né? É lógico que vai lembrar que o perito ad hoc vai ter que fazer o compromisso de que vai bem cumprir direitinho, fielmente lá o negócio e tal.
trabalho, para ser sério e tal, né? Mas ser perito oficial não precisa, porque já tem um compromisso com o Estado. Então, por isso que no parágrafo primeiro diz que os peritos não oficiais prestarão compromisso. Os não oficiais. Quem são os não oficiais? Os ADOCs. Tá? No parágrafo 4º do artigo 159, vai dizer que o assistente técnico atuará a partir da sua admissão ao juiz. Quer dizer, aquele assistente técnico, ele pode entrar, né, para auxiliar tanto a defesa quanto a acusação. Mas para ele entrar no processo, terá que ser admitido pelo juiz. Ele não entra porque quer, ele entra porque o juiz permite. No parágrafo 5º diz que as partes podem requerer ouvir o perito, claro. Isso é óbvio, né? Livre e ampla defesa. Pô, seu juiz, eu quero falar com o perito. Pois não. E pode também indicar assistente técnico. Já foi dito que os assistentes técnicos podem ser, desde que, evidentemente, sejam autorizados a estar no processo pelo juiz, podem ser inquiridos na própria audiência. Tratando de perícia complexa, estamos no parágrafo 7º do artigo 159. Tratando de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento, aí você vai poder designar mais de um perito oficial. Essa é a coisa mais óbvia desse mundo, né? Escreve-se tanta bobagem e tantas coisas óbvias. Se uma perícia exige conhecimento de eletricidade, de hidráulica, de não sei o que, papapá, tem que ser vários peritos em vários lugares, né? Agora, imagine uma perícia complexa num lugar que não tem perito oficial. Brincadeira, né, cara? Vai botar um... Quem vai fazer uma perícia complexa num lugar que não tem perito oficial, hein? Não é mais fácil o poder público botar os peritos numa viatura e mandar para lá? É mais fácil, né? Tem que chamar ADOCs. Os ADOCs são bundões, não sabem nada, coisa nenhuma. Mas... Às vezes o juiz escolhe o cara que sabe, pode ser. Alguns juízes, outros não. Isso não. Os peritos elaborarão, 160 agora, os peritos elaborarão o laudo pericial, onde vão descrever minuciosamente o que examinaram, responderão os quesitos formulados. É igual no processo civil. O exame de corpo de delito pode ser feito a qualquer dia, qualquer hora, lógico. Tem certos acontecimentos que precisam ser examinados pelos peritos na mesma hora. Não pode ficar feriado, carnaval, só na quinta-feira. Pode. Diz que a autópsia será feita por pelo menos em 6 horas. Quer dizer, o cara morreu hoje 6 horas. Como é que eu sei que o cara morreu às 6 horas? Às vezes tem como saber. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo se os peritos, na evidência dos sinais de morte, né, julgarem que possa ser feito antes. Claro, o cara não tem cabeça. Corpo sem cabeça. Você saber a causa da morte? Depende. A gente vai ver isso em lesões, tá? Cuidado. Cara sem cabeça. Pá, morreu de quê? Às vezes não foi nada disso não. Não é verdade? Às vezes isso. Pode ser um infarto, cara. Infartou, caiu no chão, o cara foi lá e degolou. E aí? O que matou foi infarto, não foi degola. Tem que ter cuidado. Mas a gente vai falar muito sobre traumatologia. Ali é um assunto que eu gosto muito. Vai ser bastante engraçado em algumas partes. Muito bem. É o artigo 163 fala da exumação, né? Exumar. Exumar é tirar ela de baixo da terra, né? Do caixão, exumação. Né? Inumar é enterrar. Inumação é enterrar. Diz que o administrador do cemitério tem que mostrar onde está o corpo. Claro, né? Que não, pô. Será crime, né? Crime de desobediência. Ok. No artigo 168, diz que em caso de lesões corporais, isso é importante, o caso de lesões corporais, porque é um artigo muito cobrado
no concurso de delegado, tá? Tem que estudar aquilo legal, artigo lesões corporais do Código Penal. Ele diz assim: em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, vai-se proceder a exame complementar. Quando lesão corporal, tem que saber se grave ou não, tem que ter um laudo complementar, se por mais de 30 dias, tem que fazer o exame quando aconteceu e outro exame complementar 30 dias depois, né? Eu nunca vou saber se foi por mais ou menos 30 dias, né? Exame complementar, que vai ser por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido, do acusado, do seu defensor. Isso é óbvio. No exame complementar, os peritos terão presente o auto do corpo do delito, a fim de suprir-lhe a deficiência. Ele pega o laudo, né, o auto, e complementa. No artigo 169, ele diz que para o efeito de exame de local, né, onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciar imediatamente para que não se altere o estado das coisas, né? Isso é a perinecroscopia. Isso a gente vai falar numa outra aula depois dessa, tá? A gente vai falar sobre a questão da perinecroscopia. Vai cair criminalística. E nesse módulo passado eu já mostrei o livro muito bom do Paulo, né? Excelente livro de criminalística. Você tem que ler criminalística para você fazer esse concurso para médico, perito, legista. Tem que ler criminalística também. Penal, constitucional, e bicho pega. Muito bem. Sobre então a questão do número de peritos, ficamos assim, que inicialmente é isso. Agora, só um detalhe: se a lei for uma lei especial, como por exemplo, a lei especial, sabemos que pela lei de introdução ao Código Civil, que não é uma lei da lei, é LIDB, né? Se é especial, ela derroga a lei geral, não é verdade? Então, se for uma lei especial, tipo lei de drogas, você tem que ler o que tiver lá na lei de drogas sobre o número de peritos. E nesse caso, o laudo complementar, aquele que definitivo, aquele é feito por 2 peritos oficiais, tá? Não pode esquecer. Então, vai lá na lei de drogas, 11.343, não é isso? E vai lá ver. Como é lei especial, ele vai dizer que aquele laudo definitivo que se faz será assinado por 2 peritos oficiais. Ele que vai valer, tá? Muito bem. É isso aí que eu tinha para falar. Leiam, portanto, até o artigo 184 do Código de Processo Penal. Não é difícil, mas o mais importante foi dito aqui agora, tá? Muito bem. Eu vou dar um tempinho para nós falarmos sobre perinecroscopia, tá? E a perinecroscopia é fundamental. Seria o exame daquilo que está ao redor, né, da necrópsia que você fez, tá bom? Então vai ser feita. Então dá um tempinho para a gente aqui, dá uma descansadinha, a gente volta para terminar finalmente esse tema, tá? E de repente a gente trazer novas dúvidas serão colocadas, né? E no final dessa próxima aula que a gente vai dar, eu vou fazer um resumo bem apertadinho, bem enxugadinho, tá? Para vocês não se perderem em relação a esse tema, tá bom? Bom café! Vamos nessa!